Graças a Deus, bom dia, boa tarde, boa noite, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de todos. Aqui quem fala é o pastor Rafael Oliveira, aqui do canal Salvos pela Graça de Deus, e eu quero falar, sobre a palavra de Deus, ministrar uma palavra sobre o seu coração, e eu tenho certeza que Deus ele vai te abençoar. Estou aqui com a Bíblia aberta no livro de Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 32, onde o título da mensagem é o seguinte: apelo para o passado, a recompensa não tarda. Versículo 32: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Aqui está falando um pouco, sobre a igreja primitiva, como que era a vida de uma pessoa a aceitar o Senhor Jesus, a se converter, a ser iluminados, como diz aqui no versículo 32. E abaixo vai falar como que era a vida daqueles que aceitavam a Cristo, Ainda no final aqui do versículo 32, diz assim, sustentastes grande luta e sofrimento. Quando a pessoa se tornava um cristão, ela se convertia a Jesus Cristo, entregava a vida para o Senhor Jesus, aceitava Ele como Senhor e Salvador, então começava as lutas, os sofrimentos. Mais embaixo diz assim no versículo 33, ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipante com aqueles que desse modo foram tratados. Ou seja, no versículo 33 fala que os cristãos naquela época era visto como opróbio, como espetáculo. Espetáculo porque em Roma muitos cristãos morreram nas arenas, O povo cristão era motivo de espetáculo para aqueles que ainda não conheciam a Cristo, para aqueles que ainda não conheciam a palavra. Homens, mulheres, crianças era jogado em arenas para morrer estraçalhado por onças, animais selvagens. Os cristãos antigamente, o conceito de cristão antigamente era de opróbrio. O que quer dizer opróbrio? Grande desonra, vexame, era motivo de vergonha. Mas quando a gente analisa, meus irmãos, nos dias de hoje, o conceito de cristão mudou. Os cristãos antigamente, daqui a pouco a gente vai ver na palavra, que perdiam suas casas, as suas posses, por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Mas o que é ensinado hoje para a igreja, para as pessoas, que se você se converter, você vai ter uma vida, um mar de rosas, Você vai ter uma vida bem sucedida. Se você tiver uma enfermidade, você vai ser curado, você vai ser liberto, você vai prosperar, você vai ser rico. O conceito hoje de evangelho, de ser cristão, é totalmente diferente da igreja primitiva. E eu te pergunto, será que Cristo ele mudou? Será que o evangelho mudou? Não, o evangelho é o mesmo. O que tem mudado são as gerações, as pessoas, alguns pastores que ensinam o povo de Deus de maneira errada. Ser cristão naquela época significava que a pessoa vivia na preeminência da morte. A pessoa
ela poderia morrer a qualquer momento, ser perseguida, injustiçada, simplesmente porque se converteu ao Evangelho, se converteu, a Cristo, né? Melhor dizendo, se converteu a Cristo através do Evangelho. Para ser sincero, tem alguns países aí do mundo aí fora, onde o Evangelho não é aceito, mas mesmo assim tem sido pregado, porque lá tem homens de Deus, missionários que têm feito a obra com amor, com temor, homens que foram levantados por Deus, que têm pregado a palavra, e muitas das pessoas têm se convertido, se tornaram cristãos de fato e de verdade, e muitas delas têm perdido a vida. Todos os dias morrem cristãos mundo afora, fuzilados, enforcados, pelo fato de ter a fé em Jesus Cristo, pelo fato de ter convertido de fato e de verdade. Evangelho é isso, mas isso você não vê mostrando na televisão, mas isso acontece. Então a pergunta que eu quero fazer às pessoas que estão acompanhando este vídeo: qual tipo de cristão você é? Será que você busca a Deus somente porque Ele pode te curar, te libertar? Deus, Ele é muito mais do que isso. É claro que Deus, Ele cura, Ele liberta. Ele pega aquela pessoa que estava no fundo do poço e transforma a vida daquela pessoa. A melhor coisa é quando a graça e a misericórdia de Deus alcança a vida de uma pessoa. Ela tem a vida mudada, transformada. Ser cristão quer dizer que o mundo vai te odiar. Por que o mundo odeia a igreja de Cristo? E aqui eu não estou falando aqui da placa da igreja, não. Independentemente se você é da igreja A, B ou C ou D, não importa, porque a igreja do Senhor Jesus é só uma, no mundo todo é só uma. Por que o mundo odeia a igreja de Cristo? Porque nós não pertencemos a este mundo, nós pertencemos aos céus, nós estamos aqui de passagem apenas, nós não somos daqui. Se a gente fosse daqui, o mundo iria nos amar, mas como a gente não é daqui, o mundo nos odeia. Continua na palavra e diz assim, no versículo 34: porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Glória a Deus. O que isso quer dizer? No versículo 34 fala que antigamente os cristãos da igreja primitiva, quando se convertia a Cristo, muitos deles perdiam as suas posses, né? Como diz aqui no versículo 34: aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. O que é espólio? Um exemplo: antigamente nas guerras, quando uma nação ia contra outra e vencia a guerra, após a guerra acabar, a nação que era vencedora tomava os espólios de guerra, ou seja, ouro, prata, animais, coisas de valores, era tomado. Ou seja, quando os cristãos da igreja primitiva, quando as pessoas aceitavam a Cristo, se convertia, perdia as suas posses, perdiam as suas casas, as suas moradias, simplesmente por aceitar a Cristo, por se converter. E alguns países aí fora, nos dias de hoje, ainda acontece isso. Se a pessoa se converter a Cristo, ela perde a casa, ela perde o emprego. Muitas das pessoas perdem até mesmo a dignidade. Mas mais embaixo fala que eles aceitavam isso com alegria.
né? Como diz aqui no versículo 34. Por quê? Porque eles tinham ciência de possuir, que eles possuíam patrimônio superior e durável. Qual que é o maior patrimônio que você tem? Você sabe qual que é o seu maior patrimônio? Talvez você vai falar assim: pastor, o meu maior patrimônio é a minha casa, é o meu carro, é os meus filhos, é a minha esposa, é o meu marido. O meu maior patrimônio, pastor, é uma quantia de dinheiro que eu tenho guardado no banco. O seu patrimônio não é isso. O maior patrimônio que você tem é você mesmo, é a sua alma. Por quê? Porque a sua alma, ela não vai acabar, ela não vai perecer, né? Como diz aqui no 34, superior e durável. A sua alma, ela vai durar para sempre. A sua alma não morre. Ou você indo para o céu ou para o inferno, a sua alma vai permanecer. Por isso que os crentes, os cristãos da igreja primitiva, não se importavam em perder bens materiais, porque eles tinham entendido através da palavra do evangelho que o bem mais precioso deles era a alma. Tem pessoas hoje em dia que tem um monte de dinheiro no banco, é dono de empresa, tem de tudo do bom e do melhor que este mundo pode oferecer, coisas materiais, mas que ainda não foram alcançados, ainda não receberam a graça, a misericórdia, porque não querem se render aos pés do Senhor Jesus. Tem pessoas que estão apegadas a coisas materiais, e quando a pessoa morre, a pessoa não vai levar nada disso, vai ficar tudo aqui, mas a sua alma, ela permanece. Versículo 35: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão e recompensa. Com efeito, versículo 36, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Qual que foi a promessa que cada pessoa recebeu? Qual que foi a promessa que Cristo ele fez? Cristo falou que ele iria para o céu, né? Ele morreu, ressuscitou, e ele falou: eu vou para os céus e eu vou preparar lugar para vós, morada. Depois eu vou voltar e buscar vocês, buscar a igreja. Essa é a nossa maior promessa. Nós estamos aguardando a volta do nosso Senhor Jesus, né? Mas enquanto isso não chega, nós temos a necessidade de perseverar, ou seja, de não desistir. Não importa as lutas que a gente vai passar, as dificuldades, os desertos, as perseguições, nós temos que perseverar, como diz no versículo 36, e fazer a vontade de Deus, porque assim nós iremos alcançar a promessa, ou seja, a vida eterna. Assim nós seremos salvos. Versículo 37: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então no versículo 37 a palavra fala que aquele que vem virá, ou seja, Jesus Cristo. Ele foi para o céu e ele vai voltar. O Senhor Jesus, ele já está às portas. Mais embaixo fala: todavia o meu justo viverá pela fé. O que é viver pela fé? Talvez o seu conceito de fé, talvez você tenha fé para você receber uma cura, e você vai lá e recebe, Deus ele te cura. Talvez a sua fé é para você prosperar, e você consegue prosperar. Talvez a sua fé, talvez tem pessoas que têm fé, igual um exemplo, pastores que tem muita fé, que ora e a pessoa é curada na hora. Isso é fé. Mas a maior fé que tem, igreja, é a fé de não retroceder, é a fé de permanecer na presença de Deus. Por isso que Deus ele falou: o meu justo viverá pela fé. Ter fé para vir na igreja e ser curado é fácil.
Ter fé para vir na igreja e pedir para Deus prosperar, isso é fácil. Agora eu quero ver a fé para não retroceder. O que é retroceder? É a pessoa que está na presença de Deus e ela retrocede, ela volta para trás, ela abandona a presença de Deus, ela sai da presença de Deus. Tem um monte de pessoas que está na igreja e talvez você fale assim: não, pastor, eu estou na presença de Deus porque eu vou na igreja domingo, terça e quinta, eu estou na igreja de domingo a domingo, todo dia que tem culto na minha igreja eu vou. Tem muitas as pessoas que estão dentro da igreja, mas já saíram da presença de Deus há muito tempo. Estão na igreja, mas estão fora da presença de Deus. Porque o fato da pessoa estar na igreja, frequentar o culto, não quer dizer que ele está na presença de Deus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem pessoas que buscam a Deus no interesse. Como eu falei, ela tem fé para ela vir e receber a cura. Essa fé é fácil. Porque quando a pessoa ela recebe a cura, a maioria depois vai e sai da igreja, não permanece, retrocede, e Deus não se compraz na alma dela, ou seja, Deus não tem prazer. Agora você quer ver fé? Vou te dar um exemplo aqui de fé. É quando tudo der errado e você continua firme buscando a Deus, adorando a Deus de todo o coração. É quando você está doente dentro da igreja, enfermo, mesmo assim você continua o quê? Buscando. Deus ele é fiel, Deus é lindo, Deus ele é maravilhoso. Fé é quando você ele fala: Senhor, se o Senhor me curar, o Senhor é Deus. Se o Senhor não me curar, o Senhor também vai continuar sendo Deus. Eu vou continuar na tua presença, eu não quero saber. Isso é ter fé. Isso é ter fé de verdade, povo de Deus. Mas isso não é ensinado nas igrejas. São poucas as igrejas hoje que têm ensinado isso. Qual que é o conceito de cristão hoje? É de ser bem sucedido. Não, você vai vencer. Você é vencedor, né? O mundo vai ser escravo seu. O que é ensinado hoje é isso. Ensinamentos errados. Você quer ver um exemplo de fé? Abraão. Deus deu uma direção para Abraão e ele obedeceu. Deus falou para ele sair da casa, da parentela dele, e ir para um lugar para onde que Deus ainda iria mostrar. Ele nem sabia onde que era, e Abraão já tinha a vida dele estabelecida ali naquele lugar. Mesmo assim ele pegou e foi, ele confiou em Deus. Jó ficou com a vida dele no pó, mesmo assim ele confiou em quem? Em Deus. Estava na miséria, enfermo, perdeu tudo que tinha, mesmo assim ele permaneceu com quem? Com Deus. Ou seja, ele não retrocedeu. Isso é ter fé. Aí no versículo 39, para encerrar, diz assim: nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da alma. Ou seja, aquele que retrocede para a perdição, mas aquele que permanece na fé, ou seja, aquele que não retrocede, é para a conservação da alma. A igreja de Cristo, ela não retrocede, ela permanece. Mas como que eu vou permanecer? Eu tenho que ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que estudar a palavra de Deus, eu tenho que meditar na palavra, eu tenho que jejuar, eu tenho que ter uma vida constante de oração com meu Deus, eu tenho que me revestir do poder de Deus, eu tenho que ser cheio do poder de Deus. É assim que eu vou permanecer até o final. Então que Deus venha abençoar a sua vida, no nome do Senhor Jesus, amém? Essa foi a mensagem. Quero aproveitar a oportunidade e pedir a todos para se inscrever, né, no canal. Você que talvez ainda não é inscrito, venha se inscrever no canal para que essa mensagem possa alcançar o máximo de pessoas possíveis. Venha compartilhar esta mensagem, esta palavra, porque eu creio que Deus ele vai tocar no coração de alguém, amém? Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Fiquem todos na santa paz. Deus abençoe.